falar um pouco sobre os impactos econômicos causados durante a pandemia no Brasil e no mundo. A pandemia, ela paralisa a economia e afeta as cadeias globais de suprimento, fechando as fronteiras, derruba as bolsas, cancela eventos no mundo todo e leva temores em recessão global. O coronavírus tem provocado abalos nos mercados globais, paralisando as atividades econômicas no mundo todo. Com esse impacto, as cadeias globais de suprimento e no comércio global, e como vários países, ampliamos as medidas restritivas e fechando as fronteiras para tentar frear a propagação da pandemia, o que também tem elevado os temores de uma recessão global. Para diversos analistas, a economia global não só irá deslacerar em 2020, como também em vários países deverão entrar em recessão. A razão é que não sabemos o quanto demorará a recuperação dos empregos, porque não sabemos quando ficarão desempregados. Ao fim disso tudo, também não sabemos o que precisamos para resgatar as milhares de pequenas e médias empresas que já estão sofrendo com tudo isso. Então, gente, é só isso. Vão lá, dê um like. Vocês gostaram? Vão lá e dê um like. Olá pessoal, aqui quem fala para vocês é o professor Wender de Geografia. Estou aqui para comentar um pouco acerca dessa pandemia, que é causada pelo coronavírus e os impactos dessa pandemia no espaço geográfico mundial e também aqui do nosso país, o Brasil. A gente tem a princípio a pandemia surgindo lá na China e as manchetes dos jornais começam a publicar, todo aquele clima de tensão, as pessoas desmaiando nas ruas, nos hospitais, passando mal, e toda a imprensa aproveitando esse momento também para poder criar notícias e levar a população a um estado de alerta. E aí você começa a ver também alguns casos surgindo em vários países do mundo, sobretudo na Europa e em países que têm um clima mais frio, o clima chinês, o clima da Europa tem um clima mais ameno, mais frio. O coronavírus, pelo que os cientistas explicam, ele não resiste a uma temperatura de 50 graus, mas se prolifera facilmente com temperaturas mais baixas. Então, a gente vai ver aí ainda um retardo, vamos dizer assim, da existência dessa pandemia lá na África. Aqui no Brasil ela vem chegando um pouco mais atrasada, mas aparecem os primeiros casos também. E aí você vai ter essa análise, a questão climática. Você vai ver que a China, um clima mais frio, mais úmido, e também lá na Europa, a proliferação. Nos Estados Unidos também surgindo muitos casos. A Itália, como praticamente a campeã nesses casos de coronavírus. Aí a gente já vai partir para uma outra análise, que é a questão populacional, análise da pirâmide demográfica. A gente tem uma população na Europa de idosos muito grande, de pessoas de idade adulta, idosos sobretudo. E na China a gente já tem uma pirâmide etária com uma base mais larga e o topo mais estreito. Então a gente tem com certeza uma diferença na dinâmica populacional, na existência desses casos. Nas populações mais adultas já foi constatado que os idosos são o grupo mais vulnerável e crianças também. E a gente tem aí na juventude os que mais viajam, aqueles que mais interagem, que estão migrando com mais facilidade, e o vírus ele acaba se proliferando de uma forma mais rápida pelas migrações. Então, primeira medida, fechar as fronteiras. Fronteiras, na geografia, ela é sinal não somente de fronteiras físicas, de você fechar aeroportos, alfândega, essas fronteiras por onde as pessoas viajam, mas também uma barreira também de uma certa forma de preconceito. A geografia ela trabalha o conceito de fronteira não somente na questão física, política, mas também a questão cultural. Você vai ver um pensamento totalmente voltado para a China, as pessoas agora não querendo mais contato com a China, de uma certa forma tendo receio dessa aproximação, e de pessoas que vêm da China também. Então ficou de uma certa forma no pensamento das pessoas que o vírus ele veio da China e os chineses é que estão proliferando esse vírus pelo mundo, certo? Quando na realidade é um vírus que já existia, ele apenas sofreu mutações
é que ele surge em várias partes do mundo, às vezes, né, essas pandemias acabam surgindo em várias partes do mundo e apenas de forma diferente, como aquela gripe espanhola, peste negra, entre outros tipos de vírus e bactérias que surgem aí no mundo. Então a gente vai ter aí um impacto também nas migrações, as pessoas parando de viajar devido ao coronavírus, inclusive com essa novidade, né, no caso que é o isolamento, essa questão do isolamento populacional, você ficar recluso na sua casa, sem poder sair de casa, que para a gente aqui do Brasil não é uma coisa muito comum, a não ser quando há toque de recolher nas comunidades, mas no dia a dia não é comum acontecer esse tipo de coisa aqui no nosso convívio aqui do Brasil, né? A gente tem essa, vamos dizer assim, sorte de não estar sendo atingido por determinados tipos de problemáticas que a população mundial acaba sofrendo bastante. E aqui a gente tem essa proximidade, né? Tem uma forma de se relacionar com as pessoas acabam se achegando, apertando a mão, abraçando quando se vê. Então, esse jeito acolhedor do brasileiro, que é diferente de outras partes do mundo, como na Europa, que o pessoal é muito frio com relação a isso, mas o povo é muito acolhedor, então seria um ambiente favorável aqui também para o coronavírus se disseminar. Por isso, essa ordem, né, dos governos, tanto do governo federal como dos estados, tomar essa atitude de pedir que as pessoas passassem a se isolar nas suas casas durante um período, para que evitasse justamente da proliferação mais rápida desse vírus. E também chama atenção a facilidade desse vírus ele se espalhar. Como ele existe muito tempo ainda fora do corpo da pessoa, no caso, ele pode ser passado através da saliva, ou de secreções, ou contato que a pessoa tem com os olhos, com lágrimas, ou com qualquer tipo de muco do corpo. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado em relação à nossa higiene. O coronavírus ele se dissolve facilmente quando você usa algum detergente, álcool em gel, então tirando a capinha de gordura dele, ele não consegue sobreviver muito tempo. Então é mais fácil da gente manter a higiene e conseguir vencer essa praga, que é esse coronavírus que está impedindo a gente de voltar para a escola. Inclusive, né, essas questões de convívio social, elas são muito importantes na geografia. O homem, por ser um ser que ele se relaciona em sociedade, a questão do convívio ele acaba mudando também. As pessoas começam a se relacionar de forma diferente, ou seja, nas relações de trabalho você tem empresas parando, dispensando funcionário, pedindo para ficar em casa e trabalhar de casa também, que é uma nova realidade do mercado de trabalho. O home office é uma realidade crescente e a gente tem que destacar que hoje as empresas estão mudando sua forma de produzir também. Donas de casa que querem trabalhar, cuidar dos seus filhos, né, estão optando por home office. O uso das tecnologias tem se destacado. Então esse meio técnico científico informacional, que é o meio causado pelo ambiente geográfico e desenvolvimento tecnológico, acaba permitindo com que a gente tenha uma nova dinâmica, tanto para expandir pandemias, como é o caso do coronavírus, como também para se relacionar nas relações sociais e produtivas, no mercado de trabalho, na economia. A gente está sofrendo um impacto muito grande por conta da diminuição do comércio e dos serviços. As pessoas estão retardando um pouquinho esse ritmo. No entanto, com a ajuda dos governos, dos estudiosos, dos cientistas, estamos conseguindo, de uma certa forma, equilibrar e repensar muita coisa na nossa sociedade. Então fica aí, né, mais uma vez, destacada a questão das migrações, da pirâmide etária, né, da diferença da população, o clima, a localização desses fenômenos, ou seja, crescente nesses países com maior população e principalmente população maior de idosos, e países que também não tomaram as precauções devidas a tempo, que não se atentaram para tomar medidas de precaução. O Brasil, de uma certa forma, acaba tomando muitas medidas e a gente está conseguindo, graças a Deus, a gente está conseguindo ter uma diminuição desses casos que podia ser bem pior. Mas vamos esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar esse panorama, né? Daqui a uns dias aí, uns 15 dias, 30 dias, a gente vai ver aí se vai haver a diminuição realmente desses casos e o controle, se de repente algum país vai descobrir a solução, a cura para essa pandemia, e a gente vai ter o nosso convívio restaurado, que é o mais importante. Um abraço para todos, muito obrigado, tudo de bom.